O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, recebeu a autorização do ministro Alexandre de Moraes para fazer exames em um hospital da capital federal. O ex-presidente está detido, há já alguns meses, há algumas semanas, e vai receber atendimento médico dos seus médicos particulares. Cumprindo pena na Superintendência da Polícia Federal, Bolsonaro teria caído dentro da cela e batido com a cabeça na madrugada de ontem, terça-feira. O ex-presidente foi atendido pelos médicos da PF e teve o primeiro pedido de transferência para o hospital rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. As primeiras informações sobre a queda de Bolsonaro foram repassadas pela esposa Michele, dizendo que só perceberam os machucados quando abriram a cela para a visita dela. Agora há pouco, por volta das 9 horas da manhã, Michele fez uma postagem em rede social ainda antes da decisão de Moraes. Vamos ver o que disse a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro por volta de 8h56, 8h57 da manhã de hoje. Ela disse o seguinte: meu marido, está impedido de realizar exames médicos para saber se houve algum trauma ou dano neurológico. Até agora, às 8h56, ainda não tivemos a liberação da PGR sobre essa petição, o que segue impedindo acesso aos exames necessários. Logo após esse post, aí Moraes fez a autorização. E o médico particular que acompanha o ex-presidente Jair Bolsonaro relata também que o visitou na prisão ontem e fez uma avaliação após o atendimento inicial da Polícia Federal. A gente ouve então agora o que disse o cardiologista Brasil Caiado. O presidente já tinha sido avaliado pelo médico perito aqui da superintendência, que num primeiro momento suspeitou, numa avaliação clínica, de um traumatismo craniano, uma lesão no dedo e uma suspeita de uma crise convulsiva. Após a minha avaliação clínica, e nesses casos como um todo, qualquer tipo de traumatismo craniano, faz-se necessária uma avaliação complementar. E foi o que eu fiz. Imediatamente emiti um pedido de ressonância magnética, tomografia do crânio e também, para excluir o diagnóstico de qualquer quadro elétrico no cérebro, um eletroencefalograma. Fiz uma última avaliação no presidente agora, ele estava um pouco apático, uma leve queda na pálpebra esquerda, a pressão já estava normalizado e um pouco mais com sinal de tontura, sem dor. O próximo passo nosso é aguardar a liberação da realização dos exames e imediatamente nos deslocarmos para o hospital, que já está de prontidão para recebê-lo a qualquer momento. Larissa, então, recapitulando para quem nos acompanha, a gente teve aí, nas primeiras horas desta terça-feira, ontem, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, identificando aí, juntamente com os agentes da Polícia Federal, de que o ex-presidente tinha um machucado na cabeça e que teria ocorrido durante a madrugada. Pois bem, os médicos da PF atenderam o ex-presidente, a família pediu aí que o Brasil Caiado também estivesse presente, participasse dessa avaliação que foi feita horas depois, foi quando ele deu essa declaração à imprensa ontem à tarde, a família reclamando ao longo de todo o dia que não tinha um retorno do ministro Alexandre de Moraes, que negou primeiramente uma transferência, e mais de 24 horas depois dessa lesão, essa autorização foi feita. O que a gente tem de informação a partir de agora? Olha, Léo, o que tá acontecendo agora nesse momento? Inclusive a nossa repórter Patrícia Nadir, ela estava ali na porta da Superintendência da Polícia Federal e está seguindo para o hospital F-Star, para onde Jair Bolsonaro está sendo levado, né? Então, pela decisão que saiu há pouco do ministro Alexandre de Moraes, a gente tem algumas definições. Primeiro, que esse transporte de Bolsonaro para o hospital deveria ser feito pela Polícia Federal e com discrição, ou seja, com a entrada e com a saída do ex-presidente sendo feita pela garagem do hospital e não ali na entrada principal, principalmente ali onde se concentram os jornalistas e outros visitantes e outros pacientes do hospital. Então, essa determinação de que a chegada
chegada e a saída fosse feita de forma discreta pela garagem. Também ficará a cargo da Polícia Federal esse retorno de Jair Bolsonaro à superintendência da PF quando esses exames acabarem. Então, até o momento, é isso que a gente tem, Léo. Não sabemos quanto tempo vai durar, né? Quanto vai demorar para que esses exames todos sejam feitos. Ainda também não sabemos se vai ser necessária, de repente, uma internação. A princípio não, a princípio é só a realização desses exames mesmo, e aí ele retornando para a Superintendência da Polícia Federal. Inclusive, minutos antes também, do jornal começar, logo depois da confirmação, portanto, de que Alexandre de Moraes estava dando essa autorização, a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro postou que estava se deslocando também para o hospital para acompanhar, portanto, a realização desses exames pelo seu marido. Então, nesse momento, Léo, é o que a gente tem, mas claro, a Patrícia Nadir chegando lá no DF Star, a gente vai atualizando para quem nos acompanha aqui no Primeira Análise, com outras movimentações, outros desdobramentos de tudo isso. A família Bolsonaro, Larissa, reclamou muito durante todo o dia de ontem sobre essa demora de Moraes para uma autorização. O que o ministro estava avaliando? Por que ele não de imediato autorizou essa transferência? O ministro solicitou que a Polícia Federal enviasse ao Supremo Tribunal Federal o laudo médico que foi feito pelos médicos da própria Polícia Federal, né, que avaliaram primeiramente a condição de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa autorização não foi dada de imediato, justamente porque ele aguardava o envio desse laudo para fazer a avaliação e, portanto, dar essa autorização. Por isso que agora que a gente está tendo essa movimentação, inclusive, como eu disse, com esse transporte, esse deslocamento sendo feito pela Polícia Federal e também na determinação do ministro Alexandre de Moraes, Léo, ele disse que também ficaria a cargo da PF esse contato direto ali com o hospital para definir, né, para agendar ali, para comunicar a necessidade de realização desses exames todos. Então, nesse momento, é o panorama que nós temos e, como eu disse, a solicitação, essa autorização não foi dada de imediato pelo ministro, porque ele solicitava, portanto, que o laudo feito pelos médicos da PF, que fizeram aquele primeiro atendimento de Jair Bolsonaro, que esse laudo fosse encaminhado para ele, então, decidir aí a respeito desse deslocamento de Bolsonaro lá para o DF Star, Léo. A gente vai até recapitular aqui para quem nos assiste, porque com essa primeira recusa de transferência para um hospital, a repercussão entre ontem à noite, o senador Flávio Bolsonaro, por exemplo, fez um post e pediu trégua a Alexandre de Moraes, sem citar, claro, o nome do ministro. A gente destaca para você esse tweet aí de Flávio Bolsonaro, e fazendo uma menção seguinte, que até nas guerras mais brutais, a humanidade encontra espaço para respirar. Isso se chama trégua. Se algo acontecer com meu pai hoje, o culpado tem nome e sobrenome. Outro filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, também conversou com jornalistas e ele reclamou dessa recusa por um atendimento médico em um hospital com os médicos particulares já de Bolsonaro. Vamos ouvir e assistir o que disse Carlos Bolsonaro. É inadmissível o que está acontecendo, não é porque meu pai não, é uma pessoa que bateu com a cabeça e não pode ir para o hospital, não foi para o hospital ainda esperando uma resposta PGR. Ninguém quer que ele fuja, pelo amor de Deus, pessoa de 70 anos que bateu com a cabeça. A impressão que eu tenho que parece até que estão querendo matá-lo. Tá aí, Larissa, a família de todo jeito utilizando, assim, claro, prezando pela saúde do próprio pai, né, do esposo, no caso da Michele, mas ao mesmo tempo, assim, trazendo argumentos emocionais e psicológicos, ganhando o apoio de todos os aliados, apoiadores, eleitores, enfim, no intuito possivelmente também de tentar aí uma prisão domiciliar para o ex-presidente, né?
Olha, é isso que você disse, né, Léo? Agora é aguardar, porque alguns pedidos de prisão domiciliar já foram feitos, foram negados até o momento, e vamos entender qual vai ser o próximo passo da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E eu disse que a nossa repórter Patrícia Nadir ela já chegou lá no hospital e ela acabou de informar que está começando uma concentração de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro lá no hospital, ainda um movimento pequeno, mas que esses apoiadores começam a chegar ali na porta do DF-Star nesse dia de realização de exames por parte ali do ex-presidente, Léo. Trazendo ainda uma recapitalização de todo esse histórico de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele já realizou, pelo menos desde 2018, já 8 cirurgias. A gente cita 2018 por quê? Porque foi em 6 de setembro de 2018 que ele levou aquela facada na campanha eleitoral, da qual ele saiu vencedor depois. Foi em 2018 na cidade de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira, fazia ali um movimento de pré-campanha pelo calçadão do Parque Alfield, estava sendo carregado pelos seus apoiadores quando tomou uma facada. E aí, desde então, já foram 8 cirurgias, inclusive algumas até complexas. A gente teve uma mais recente que durou pelo menos 12 horas para tentar melhorar esse estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro. A última cirurgia, o último atendimento médico foi realizado no Natal. Bolsonaro foi internado no dia 24 de dezembro, ficou no hospital até 1º de janeiro de 2026, ou seja, pouco mais aí de uma semana. Realizou uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal, também 2 procedimentos para tentar conter as crises de soluço, e mesmo assim a família tem tentado e insistir por um atendimento mais humanizado, um atendimento mais especializado. Sobre essa crise de soluços, os familiares têm falado pouco, né, Larissa? A gente percebeu aí que houve uma leve melhora, mas ainda talvez não totalmente. O que a gente tem de atualização? O que vocês têm aí em Brasília sobre isso? Olha, Léo, acho que a gente vai ter mais atualizações a respeito desse quadro de saúde de Jair Bolsonaro mais tarde, inclusive pela equipe médica, né? Normalmente os médicos estavam concedendo coletivas ali na porta do DF-Star, e como Jair Bolsonaro vai passar por essa bateria de exames hoje ainda, né? É muito possível que ou um boletim médico possa ser divulgado, ou mesmo, né, possa haver ali uma declaração por parte dos médicos aos jornalistas na porta do DF-Star, até para entender o quadro de saúde como um todo, né, não só em relação às crises de soluço, mas, enfim, todo esse relato, né, da queda que ele sofreu, para entender também o que pode ter causado. Enfim, acho que informações mais exatas, né, a gente pode aguardar ao longo do dia de hoje, Léo.